Os preços dos gibis estão subindo bastante. E à medida com que esses preços vão aumentando, a gente começa a pensar sobre uma espécie de endividamento quadrinístico. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de bate-papo quadrinístico. Mensais com capa cartão, papel cochê, material mais caro, mesma quantidade de páginas, mesmo número de histórias e por aí adiante, e nós vamos tendo uma gourmetização daquilo que deveria ser simples. Não só isso, quadrinhos de capa dura e tudo mais com os preços cada vez maiores, preços que às vezes a gente chegaria a sequer pensar. Hoje a gente tem gibis, por exemplo, de R$200 com preço de capa. Não é um preço do Mercado Livre, é sim um preço de capa, né? 200 conto. Sim, queridos, valores assim que fogem da nossa realidade, né? E a partir disso, mas por que foge da nossa realidade? Porque o salário mínimo brasileiro e o ganho do brasileiro não acompanham esses preços e muito menos esses reajustes que andam tendo. E a partir disso, nós vamos nos deparando com uma realidade que se hoje você pegar e comprar aí umas 4 mensais que vai estar custando uns R$9, R$9,50 mais ou menos por quanto desse novo formato, você vai gastar aproximadamente R$40 com umas 4 mensais, desde que ela tenha um número pequeno de páginas. E se você pegar mais uns 4 encadernados que saem numa média entre 20 e R$25, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas vamos pegar aí uma média de R$25, você vai gastar aproximadamente R$150 brincando com 4 encadernados e 4 mensais. Partindo então para uma realidade de outros materiais que você vai comprar em Mega Store, não será difícil, na verdade, você colocar ali poucos itens num carrinho de compras e você está pagando ali R$400, R$350. As promoções que outrora foram tanto que interessantes, hoje em dia também não têm sido tão interessantes assim, né? Ou seja, houveram épocas, né, onde comprar quadrinhos estava um pouco mais fácil. E hoje nós estamos com um problema muito sério. Primeiro que o nosso dinheiro não rende como nós gostaríamos e os aumentos têm nos feito pensar profundamente sobre o que nós vamos fazer. Então, o que acaba acontecendo? Se a gente não tomar cuidado, nós acabamos entrando numa espécie de endividamento quadrinístico. Mas por quê? Porque a gente corre o risco de começar a gastar além da conta. Não que a gente já não gastasse além da conta em algumas ocasiões, porque no menor descuido você vai gastar além da conta, né? Inclusive, escuto pessoas me dizendo que eu nem sei quanto que eu gasto, justamente eu pego lá as coisas, compro e nem olho para quanto que eu gastei no mês lá no cartão, para eu não ficar muito assustado. Eu não acredito exatamente nisso, entendeu? Você tem uma noção sim básica de quanto que você gastou, porque você sabe as compras que fez e você sabe mais ou menos quanto gastou em cada compra, logo você tem um valor aproximado de quanto você gastou em quadrinho. Nesse caso, se a gente não ficar esperto, cara, o sujeito vai acabar comprando uma quantidade X de quadrinho, vai acabar parcelando isso no cartão, depois ele comprou outra quantidade X de quadrinho, parcela aquilo no cartão, depois ele comprou outra quantidade X de quadrinho, parcela aquilo lá também no cartão, e quando ele vê, ele está com um problemão na mão dele. Por quê? Porque ele vai ter uma série de parcelas para pagar, que dando o acumulativo dele, né, ele já tem o orçamento dele todo estourado. E eu confesso a vocês que isso é uma preocupação que eu tenho, gastar além do que eu posso. Mas por quê? Porque isso atrapalha o restante, né, das minhas obrigações, né? A vida da gente não é feita só de gibi, né? A gente tem que comer, a gente tem que vestir, a gente tem que pagar as nossas contas, né? E, se possível, de vez em quando fazer alguma coisa divertida com as pessoas que a gente gosta e por aí adiante, né? Então, o que acaba acontecendo? Hoje nós precisamos tomar um cuidado, na minha opinião, até dobrado, né? Por quê? Porque o dinheiro, como eu disse, o dinheiro da gente não anda rendendo tanto e a gente tem aí uma série de coisas bacanas saindo. Por outro lado, eu acho que às vezes as editoras não privilegiam exatamente o leitor, sabe? Eu não vou entrar em questões, por óbvio, orçamentárias de uma editora, o que ela gasta, o que ela não gasta, o que dá lucro para ela, o que ela não dá. Não vou nem de perto porque eu não tenho acesso a esses dados. Mas, por exemplo, nós pegamos uma editora igual a Devir. Devir lança materiais interessantes. Black Science, Imperdoável, Paper Girls, né, Saga. Mas vocês já notaram que nunca é barato? Né? Nunca é barato.
O Black Science saiu agora por R$65. R$65. Será que não poderia ser um pouco mais barato? Né, tá rolando agora um ônibus, né, do Hellboy, né, onde houve muito barulho, a galera fez um barulhão lascado e coisa e tal, 300 e tantas páginas aí num ônibus, né, e tá, se não me falha a memória, por R$ 99,90, né, onde eu ouvi muita gente falando que está com preço bem em conta. Sinceramente falando, gente, não está com preço bem em conta. Tanto não está com preço bem em conta que na pré-venda, lá no site da Mitos, né, a pessoa compra com 35% de desconto. Vocês acreditam mesmo que a Mitos está levando algum prejuízo vendendo com 35% de desconto? Ou seja, ele poderia ter um preço de capa um pouco mais barato, sim. E se a gente for pegar, por exemplo, esse encadernado agora do Sandman, né? Se a gente for considerar que ele não tivesse erro nenhum nesse recall que está sendo feito agora, a coisa fique certinha, se a gente for pôr de paralelo, né, a partir de preços, por que não aumentar um pouco a tiragem, já que a ideia seria, né, tornar o Hellboy acessível a mais pessoas? Por que não então aumentar um pouquinho mais da tiragem e fazer isso um pouco mais barato para um número maior de pessoas poder comprar? Para quê? Para não ter um endividamento quadrinístico. Então a gente acaba tendo, sob muitos aspectos, se a gente não tomar cuidado, a gente compra mais do que pode, a gente se arrebenta depois para pagar, e isso não é legal. Já pensou, né? Tipo assim, tu vai lá, compra além do que deve, daí você não tem dinheiro, sei lá, para pagar o boleto, seja lá do que for que você tem que pagar no mês, ou ainda uma conta de água aí que de repente é responsabilidade sua na sua casa, né? E se você já é casado, né, você sabe muito bem o volume de responsabilidades que pessoas casadas têm, e aí a gente tem que ser mais cauteloso ainda com as nossas compras. Então eu acho que essa questão, né, tem que ser uma via de mão dupla, né? Por quê? Porque a empresa precisa de mim. E eu, de certa forma, preciso da empresa. Por quê? Porque eu quero o quadrinho, mas ela precisa do cliente, né? Então, talvez as empresas, né, deveriam repensar um pouquinho o que estão fazendo, né? Para quê? Para que a gente pudesse ter uma acessibilidade maior àquilo que a gente deseja. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que repensar muito bem o que nós estamos fazendo como consumidores, justamente para a gente não ficar se lascando, comprando demais, não dando conta de ler, porque a gente nunca dá conta mesmo, né? Sempre existe uma pilha grande, mas pior ainda, né? Não conseguindo pagar depois, ou conseguindo pagar colocando em xeque determinadas coisas que nós não deveríamos, às vezes, dentro da nossa casa. Nós, enquanto colecionadores, muitas vezes somos estranhos, né? De repente você está num determinado lugar, né? Sua namorada, sua esposa, sei lá, né? Chega para você, sua mãe, seu marido, não sei, né? Chega para você e fala assim, nossa, você viu ali aquela camiseta, por exemplo, né? Ó, tá com preço bacana, né? Se tu vai olhar lá a camiseta, sei lá, tá R$50 a camiseta, você fala assim, não vou comprar isso não, tá muito caro, né? Mas aí você pega e olha lá um quadrinho de 70, né? Ou mesmo o Black Science, né? Por 65 ou 67, você fala assim, eu vou comprar esse daqui que tá valendo a pena porque a história é muito boa, né? Mas, João, não, nós temos isso, né? Mas por que nós temos isso? Porque nós, muitas vezes, colocamos, né, o quadrinho como preferência, né? Ele é o hobby, sim, ele é o hobby, mas ele não é tratado muitas vezes como hobby. Mas por que não? Porque se fosse só um hobby, a gente conseguiria muitas vezes ficar sem comprar aquilo. Só que muitas vezes nós priorizamos o quadrinho e priorizamos de tal forma que às vezes a gente deixa assim, né? Tem gente que deixa a gente comprar uma camiseta que às vezes está precisando muito, ou uma camisa, né? Para comprar o quadrinho, né? Ou seja, você trocou a necessidade pelo hobby. Dessa forma, existe a problemática, sim, de um endividamento quadrinístico. E mesmo que você esteja pagando certinho, tudo certinho, e você diz que tem ali um certo controle, se você está trocando coisa essencial, né, essencial, coisa importante, como por exemplo comer, vestir, beber e morar por quadrinho, você está substituindo, você está colocando o hobby na frente, e isso pode ser perigoso, porque você pode passar da conta daquilo que você está ganhando. Então, às vezes a gente tem que pôr a cabeça no lugar e falar assim, deixa eu pensar no que eu estou fazendo, se eu estou fazendo aquilo que realmente vale a pena, né? Se eu não estou trocando valores, se eu não estou colocando determinadas coisas essenciais na frente daquilo que é só hobby, justamente para que o quadrinho não vire uma dor de cabeça, justamente para que a leitura de quadrinho ou o prazer de, né, colecionar quadrinho não vire um tormento depois, mas sempre seja prazeroso. Se a gente não pode comprar tudo, e a gente nunca pode,
ou pelo menos a maioria de nós não pode comprar tudo que quer, não é mesmo? A gente vai trabalhando conforme dá, né? Vai trabalhando conforme dá, né? Eu diminui um tanto que minhas compras, ainda eu fico meio cauteloso com as coisas, estou vendo o que dá para fazer, o que não dá. Tem uma lista de desejos grande que eu vou tentando saná-la à medida do possível. Às vezes eu pego um quadrinho, espero ele baixar, tem coisa que demora muito para baixar e eu não pego, então estou lá esperando ainda um preço melhor. Por quê? Porque eu preciso valorizar cada centavo que eu tenho, né? Até porque, né, dinheiro não dá em árvore. Então, nesse caso, a gente precisa, às vezes, também, né, trabalhar com o jogo da paciência, justamente para que nós não tenhamos dores de cabeça financeiras por causa de quadrinho. Então, sejamos colecionadores conscientes, possamos gastar com um pouco mais de cabeça no lugar, né? E as editoras, quem sabe, né, um dia, né, elas também olham para o lado da gente e falam assim, bom, talvez a gente possa segurar um pouquinho, né, esse preço, né, para ajudar os nossos clientes também a consumirem um pouco mais de quadrinho, porque muitas vezes ganha-se no volume, né, e isso também conta bastante. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e dê uma força para o canal crescer. E também deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa questão. Você está se endividando de forma quadrinística, você está às vezes colocando o hobby na frente da necessidade, enfim, como tem sido seu comportamento, já fez muito isso, parou de fazer, vamos conversar, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui, um abraço forte em todo mundo, até a próxima.